Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista. E agora estarei com vocês, ministrando mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Para realizar esta aula, eu conto com a participação especial da nossa intérprete, Mari. Muito bem, professor. Qual é o tema da nossa aula para hoje? O tema da nossa aula para hoje consiste em Sistema Nervoso, parte 2. Ou seja, é uma continuidade da aula de número 19, pois esta será a nossa aula de número 20. Muito bem, professor Luciano. Dentro da aula de hoje, o que nós iremos ver? O que nós iremos estudar? Inicialmente, eu estarei socializando com vocês uma breve revisão. Em seguida, estaremos falando um pouco sobre as substâncias psicoativas. Em seguida, falar um pouco sobre as doenças do sistema nervoso e, por fim, estarei encerrando esta aula com algumas atividades e com um desafio. Muito bem. Professor, dentro da revisão, o que o senhor tem para socializar com nós? Lembrem, na nossa última aula, que foi a aula de número 19, falando sobre o sistema nervoso, que foi uma parte introdutória, nós vimos quais são as funções do sistema nervoso e quais são as partes que formam o sistema nervoso. Professor, repete para nós, por gentileza, para que a gente possa fixar da melhor forma possível. Repito. Então, o sistema nervoso é o sistema responsável por controlar a funcionalidade do nosso organismo, por controlar o nosso corpo. Nós vimos que ele controla justamente com outro sistema, que é o sistema endócrino. Mas essa aula é específica sobre o sistema nervoso. Então vamos lá. Como é que o sistema nervoso ele controla as atividades do nosso corpo? Por meio dos neurônios. Os neurônios vêm a ser a estrutura funcional do sistema nervoso. Os neurônios, eles formam a estrutura do sistema nervoso e realizam funções. Então, eles captam, eles recebem essas informações do meio externo, esses estímulos do meio externo ou do meio interno. O sistema nervoso processa, reconhece e depois envia uma resposta no formato de impulsos nervosos. Diferentemente do sistema endócrino, que tudo isso é por meio de hormônios, ok? Ok. Luciano, então já sei quais são as funções básicas do sistema nervoso. Captar, reconhecer, processar essas informações, esses estímulos, que vêm por meio de odores, por meio de luzes, por meio de som, por meio da temperatura, dentre outros. Ok. Quais são essas partes do sistema nervoso que são responsáveis em captar? Os dendritos. É como se fossem umas anteninhas que captam essas informações, captam esses estímulos. Depois tem o corpo celular. E por fim, os axônios, que são aqueles prolongamentos. Nós vimos também na aula de número 19, sobre o sistema nervoso, como é dividido o sistema nervoso. Nós vimos que é dividido basicamente em duas partes. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Nós vimos que o sistema nervoso central, ele tem o encéfalo e a medula espinhal. Nós vimos que o encéfalo, ele tem aí, engloba o cérebro, o cerebelo, dentre outras partes. Luciano, você pode explicar para nós qual ou quais as funções do cérebro? Posso. Citar duas. Ele é responsável aí, por exemplo, pela nossa emoção. É responsável pela nossa memória, pela nossa inteligência. E o cerebelo? Pelo equilíbrio do nosso corpo, pelos movimentos do nosso corpo, dentre outros. Então essas são algumas informações gerais sobre a nossa última aula, sobre o sistema nervoso, parte 1. Foi uma aula introdutória, onde nós conhecemos algumas funções do sistema nervoso, como é dividido o sistema nervoso, quais são as partes que formam o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Encerrando a aula de número 19, eu deixei uma pergunta como desafio.
Será que existem doenças que afetam o nosso sistema nervoso? Eu irei trazer como resposta na explicação ao longo desta aula. Então, prestem bastante atenção, pega o caderno, a caneta, o lápis e vá fazendo aí as anotações que vocês julgarem como sendo necessárias. Ok, professor. Dentro da aula de número 20, dando continuidade, iremos falar hoje um pouco sobre as drogas. Professor, calma. Eu vou tentar traduzir para vocês o conceito de drogas e os tipos de drogas que existem. Porque as drogas, elas podem afetar, elas podem atuar também sobre o nosso sistema nervoso. Por isso vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que são drogas, tá certo? Muito bem, professor. Traz para nós, professor, por gentileza, o conceito de droga? Trago. Então vamos lá. As drogas são todas e quaisquer substâncias que são capazes de alterarem as funções, sejam elas fisiológicas ou psicobiológicas do nosso corpo. Então, este é o conceito mais comum sobre as drogas. São todas substâncias que têm essa capacidade de alterar a funcionalidade normal do nosso corpo, das nossas funções fisiológicas, né? Assim como das funções psicobiológicas. Ok, professor, então já sei o que são drogas, né? Elas têm que ter essa ação, alterar as nossas funções fisiológicas e psicobiológicas. Ok. As drogas são utilizadas desde a antiguidade, né? Desde os tempos remotos pelo homem. E tem várias utilidades. Vamos conhecer algumas delas? Elas inicialmente eram retiradas aí de folhas secas, por exemplo, e eram utilizadas, por exemplo, para o tratamento ou prevenção de determinadas enfermidades, de determinadas doenças. Elas também são produzidas, também são sintetizadas em laboratório, ou seja, são produzidas também de forma aí artificial. Muitas pessoas utilizam determinado tipo de droga, tipo para suportar aí o cansaço. Algumas pessoas utilizam em rituais religiosos como forma de cura. Outros utilizam de forma recreativa. Outros fazem uso dessas drogas, né, para combater e tratar enfermidades, tratar doenças, como já foi citado. Tá certo? Só uma observação. Quem já foi a uma drogaria? Quando você vai a uma drogaria, você vai comprar drogas. Só que aquelas drogas, né, são, digamos assim, são medicamentos que são utilizados, como eu já citei, para combater, prevenir doenças, tratar doenças. Muito bem, professor. Professor, quais são os tipos de drogas que existem? Vamos lá? Eu já sei o que são drogas. São substâncias capazes de alterar as funções fisiológicas e psicobiológicas. Ok. Vamos conhecer quais são as classificações, quais são os tipos? Então, elas podem ser classificadas de acordo com o ponto de vista em legal, ou seja, de acordo com o ponto de vista legal, que ela pode ser legal ou ilegal, como nós vamos ver mais adiante. Elas são classificadas também de acordo com seus efeitos que são produzidos no sistema nervoso e também de acordo com os efeitos, né, que são recomendações terapêuticas. Ok, professor. Então, de acordo com o ponto de vista legal, existem aquelas drogas ditas como sendo legais, ou seja, que a venda e o consumo não é proibido, porém algumas elas são proibidas para uso em menores de idade. Nós vamos lá. E existe aquelas drogas consideradas ilegal, onde a sua venda e o consumo eles são proibidos por lei, ficando sujeitos aí a sanções penais, como por exemplo aí, né, existe aí a maconha, existe aí LSD, cocaína, dentre outros. Então aí essas drogas elas são ilícitas, são proibidas por lei. O uso ou o consumo, você fica sujeito a responder criminalmente, ok? Então vamos ficar atento. Ok, professor. Então vamos lá. Quais são os efeitos produzidos no sistema nervoso por meio desses diversos tipos de drogas? Existem as drogas que são chamadas de depressivas, que diminuem a atividade cerebral, como por exemplo álcool, anestésico. Existem drogas que são chamadas drogas estimulantes, que atuam de forma oposta às depressivas, né, aumentando aí as atividades cerebrais, deixando ativo, como por exemplo café, pó de guaraná, dentre outros.
existem também as perturbadoras, aquelas que afetam o funcionamento normal do meu sistema nervoso, como por exemplo maconha, LSD, dentre outras. Ok, professor. Muito bem. Tem as drogas que têm ação terapêutica, como os medicamentos, né, alguns remédios, né? Ô professor, quais são os efeitos gerais que essas drogas podem trazer ao nosso corpo? Efeitos gerais, por exemplo, alguns medicamentos são calmantes, outros são estimulantes, né? Existem drogas que apresentam efeitos específicos, né? Como por exemplo, medicamentos diuréticos, antidepressivos, dentre outros. Ô professor, quais são os efeitos no cérebro dessas determinadas drogas? Tipo, ação sobre os neurotransmissores. Vocês lembram na última aula que eu falei da sinapse? Que é um espaço que existe ali entre uma estrutura do neurônio e outra. Então, as drogas podem afetar aí esses neurotransmissores que transmitem esses impulsos nervosos de uma estrutura para outra. Além disso, pode trazer aí uma resposta inibitória ou excitatória, assim como, às vezes, sensação de prazer. Ou até mesmo alucinações. Além disso, provoca alterações no sistema nervoso e pode provocar aí o que nós chamamos de dependência química. Ok, professor. Existem, professor, doenças que afetam o sistema nervoso? Existem. Vamos conhecer aqui as principais doenças, algumas das principais doenças que afetam o nosso sistema nervoso. O que pode causar doença no sistema nervoso? Eu já vou adiantar para vocês. O uso de determinadas drogas afeta o sistema nervoso. Nós vimos. Mas às vezes tem doenças que são de origem genética. Quais são as principais doenças hoje que acometem os humanos, que acometem essa região do nosso corpo chamada sistema nervoso? Vamos falar primeiro aqui do mal de Parkinson, né? Que acomete com maior frequência os idosos, as pessoas com idade mais avançada, que é devido a uma diminuição na produção da dopamina. Isso mesmo. Ô, professor, quais são os sintomas de uma pessoa com mal de Parkinson? Ela apresenta aí tremedeiras constantes, confusão mental. Professor, existe cura? Existe o tratamento, que é a base de medicamentos. Ok? Ok. Lembrem que medicamento é diferente de remédio. Medicamento passou por análise, passou por estudos científicos, foi aprovado até chegar em nós. Muito bem, professor. Outra doença, mal de Alzheimer. Ok, professor. O que é o mal de Alzheimer? Também é uma doença que afeta o sistema nervoso. E ela é causada devido aí a um mau processamento de determinadas proteínas que são específicas. É uma doença neurodegenerativa que também acontecem com pessoas com idades maiores. Ok, professor. Isso é devido também, nesse processamento de determinadas proteínas, termina aí causando uma deficiência enzimática, que vai promover, por exemplo, o comprometimento da memória. As pessoas começam a esquecer das coisas. Além de promover, né, esse comprometimento da memória, que é a estrutura responsável é o nosso cérebro, promove também uma alteração da personalidade. Ô professor, e o AVC? O AVC, as letrinhas AVC, significa acidente vascular cerebral. Tão comum no nosso dia a dia, devido à questão de diabetes, hipertensão, falta de atividade física, obesidade, são várias causas. Mas vamos lá. Os vasos que levam aí o sangue para o cérebro, às vezes eles se rompem, causando aí, ou entopem, causando aí o AVC. Se esses vasos que levam o sangue, eles se entopem, uma das causas pode ser a questão do colesterol. Porque nós já vimos em aulas anteriores que o colesterol, ele causa aí o entupimento de determinadas veias, determinadas artérias, diminuindo o seu calibre e elasticidade. Ok, professor. Existem tipos, né, de AVC, como por exemplo o hemorrágico, o isquêmico. E os principais sintomas são dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça que a gente chama de dor de cabeça súbita, né? De forma bastante intensa, né? E sem causa aparente. Muito bem, professor.
Além disso, promove também uma alteração aí da fala e também da compreensão. Então, essas são algumas das doenças que afetam aí o nosso sistema nervoso. Ok, professor. Para nós concluirmos esta aula sobre o sistema nervoso, eu vou socializar com vocês um breve desafio. Vamos analisar o que diz o breve desafio? Qual das alternativas abaixo não representa doença do sistema nervoso? Será que a depressão é uma doença que afeta o sistema nervoso? Será que a enxaqueca afeta o sistema nervoso? A epilepsia, será que afeta o sistema nervoso? Ou será que a conjuntivite ela afeta o sistema nervoso? Qual dessas alternativas, qual dessas enfermidades não afetam o sistema nervoso? Então analisem com bastante atenção com o seu professor, com a sua professora, envia para nós a resposta, vamos partilhar o conhecimento. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e de todas. Valeu, pessoal, por hoje é só!